Elo, conte-me sobre essa Sim, semana agitada aí em Brasília, com divulgações, novas operações da Polícia Federal. Tivemos a divulgação daquele relatório da Apex, né, também falando sobre como a estrutura do órgão foi utilizada lá em Miami para a venda das joias sauditas, né? Se falou muito nisso aí, no meio político, nos corredores do Congresso Nacional? se falou demais, viu, Ivan? São tantas coisas que a gente não sabe nem por onde começar, né? Esse relatório da Apex, de fato, movimentou bastante o noticiário aqui na capital do país, principalmente ao destacar que Mauro Lorena Cid teria usado, né, a estrutura dessa entidade exatamente para fazer a venda dos presentes do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E também detalhes relacionados a essa operação foram divulgados ao longo dessa semana. Sobre esse ponto da Apex, a gente tem esse relatório mostrando o que de fato aconteceu e não há ainda a exclusão por parte da Polícia Federal da possibilidade de abertura de novos inquéritos para investigar outras questões relacionadas também ao ex-presidente, né? A gente falou muito também sobre a BIM paralela, que também é uma outra investigação que envolve o ex-presidente, uma questão relacionada à produção de notícias falsas, à divulgação de informações ou à utilização do Estado, das estruturas da ABIN, para, de fato, monitorar jornalistas, políticos, entre outras questões. Bom, sobre esse ponto, né, a gente estava acompanhando tudo isso e, obviamente, movimentando bastante o noticiário sobre esses pontos, né? Sobre essa BIM paralela, foram tantas as questões que aconteceram ao longo dessa semana que a gente até fica perdido, né? Com tanta informação a respeito desse tema. Diga lá, É isso, Ivan. mas não, a gente tem convidado aqui para poder Claro, por nos favor. colocar nos trilhos e entender tudo que está acontecendo. Guilherme Carvalho, cientista político, está conosco aqui na Band News FM para a gente falar dessas investigações no caso das joias, da espionagem também envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente sabe que há um caminho ainda a ser percorrido, mas leio aqui, Guilherme, bom dia para você, Bom dia. no blog da Luísa Martins, minha amiga, lá na CNN, dizendo que o STF, nos bastidores, João Pedro Melo, já vê elementos Sim. suficientes para, no caso das joias, aceitar a denúncia contra Jair Bolsonaro. É o que dizem as fontes de dentro do Supremo Tribunal Federal, porque isso ainda poderia acontecer, novas diligências serem pedidas, enfim. Eu vou começar pelo assunto das joias, Guilherme, que, assim, envolto em muitas investigações, o presidente Jair Bolsonaro, que já está inelegível, né, por decisão do TSE, mas é mais uma para conta, né, e que movimenta bastante o mundo político, como disse há pouco aí o nosso João Pedro Melo, direto de Brasília. Bom dia, obrigado por atender aqui a Band News. Bom dia, Ivan. Bom dia, João Pedro. Um prazer Bom falar com dia. vocês novamente a respeito desse assunto. Bom, é um assunto que, como a gente pode dizer, é uma decorrência, ou seja, é uma variação do que já vem acontecendo já desde 2022 na eleição, de uma maneira muito geral. No entanto, em 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro estava elegível e perdeu a eleição por menos de 2 milhões de votos, uma eleição muito apertada. Isso mostra, por um lado, que ele ainda, né, a gente ainda tem que fazer pesquisas, e a pesquisa maior, né, digamos assim, vai ser o pleito eleitoral de outubro, sobretudo de 3 de outubro, e o segundo turno nas cidades com mais de 200 mil habitantes. A gente vai encontrar ali um perfil em que medida Jair Bolsonaro, com todos esses problemas que ele está passando, né, perdeu a eleição e, sobretudo, a questão jurídica que ele vem passando, a inelegibilidade dada por os pleitos eleitorais. E agora, desculpa, estou falando errado, ainda não é réu, mas a possibilidade de se tornar réu por alguns processos, sobretudo das joias, onde há uma evidência ou evidências significativas de provas contra ele, em que medida isso dará a Jair Bolsonaro e ao seu grupo político força para ser muito influente nas eleições de outubro e já pensando também, sobretudo em 2026, onde você tem aí uma eleição para a presidência. Essa é a grande questão. Uma opinião muito rápida, né? Muito rápida, porque a gente ainda não teve esse teste efetivo que só vai se dar mesmo nos 2 turnos desse ano. O Jair Bolsonaro ainda tem influência, mas a pergunta é, com o avançar da possibilidade de ele se tornar réu, em que medida ele vai enfraquecer? E em que medida o mundo político vai escanear
ou melhor, escantear, desculpe, Jair Bolsonaro de uma zona de influência. Eu acho que nesse ano ele ainda vai ter muita influência. Agora, com o avançar dessa possibilidade, nós estamos aqui analisando de que haverá um enfraquecimento junto ao eleitor de centro, que é aquele que decide a eleição no Brasil. Ele vai ter menos interesse em ter o Jair Bolsonaro como aliado político, e aí ele vai perder força. Mas atenção, é muito importante nós vermos como andará o mundo jurídico em relação a isso. É uma incógnita? É. Mas se ele tiver essa indicação de réu, sobretudo no caso das joias, há uma tendência dele se enfraquecer gradativamente no processo político. Mas é um ponto de interrogação que a gente só vai saber mesmo com o avançar do processo jurídico contra ele. Bom, professor, sobre esse assunto, de fato, né, esse enfraquecimento de Jair Bolsonaro, a gente, claro, falou agora sobre a questão das joias, há ainda outros inquéritos relacionados aí à questão da vacinação, entre outros pontos, né? Só que o grande ponto também que está sendo muito comentado aqui no Bastidor de Brasília é sobre um grande nome que pode surgir ali através de Jair Bolsonaro. O senhor falou a respeito da influência, que nesse ano ele ainda vai ter uma influência, de repente, ali para a eleição municipal. Será que esse grande nome ainda vai conseguir ter essa influência de Jair Bolsonaro para a eleição geral em 2026? Creio que sim, esse é o processo, visto que vamos colocar as situações como estão agora, né? Ou seja, Jair Bolsonaro, ex-presidente inelegível, e possivelmente entrando num processo de julgamentos, longos julgamentos, em relação aos problemas que ele teve na sua trajetória política. Se isso acontecer e continuar, é óbvio que deverá haver aí, por parte do grupo político dele e da chamada mais à direita no Brasil, uma tendência de encontrar esse novo nome. E é o que está sendo se colocado. Hoje, você tem, de uma maneira muito evidente, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como um elemento central. No entanto, Tarcísio de Freitas está em São Paulo, ele é um governador. A tendência é ele se reeleger e só pensar talvez em 2030, mas isso é um grande ponto. A tendência política é essa. Agora, não há ainda esse nome sendo construído pelo próprio presidente e pelas próprias pesquisas. Nós acreditamos que esse movimento se dará a partir de agora com a eleição de 2026, onde a gente vai ver, de fato, a força do ex-presidente, de que maneira ele continua ainda significativo, e isso é uma tendência muito forte, é muito provável que ele ainda seja muito significativo na eleição, e aí esse desenho desse nome ou desses nomes começarão a ser construídos para se apresentar em 2026 no campo da direita, mais no campo da direita ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí eu gostaria de deixar muito claro ao nosso ouvinte, espectador, a eleição de 2024, agora, de outubro, é decisiva para esse cálculo político para sabermos esse nome de 2026. Porque aí a gente vai ver a força do ex-presidente e quais os nomes influenciaram fortemente no pleito eleitoral desse ano. Tudo bem, isso aí é assunto importantíssimo, a gente vai seguir acompanhando. Agora, professor, eu queria muito uma visão do senhor sobre o uso das estruturas do Estado, do governo. É porque, não sei, chega machuca quando a gente lê determinadas coisas. Nesse caso a gente viu no caso das joias a Apex, né, uma agência que tem lá a sua importância, a sua relevância, sendo utilizada, né, para esconder joia, os seus aparatos ali, celular, computador, tudo sendo usado pelo general Lorena Cid para fazer essas transações, ao que indica, pelo menos de acordo com o que consta ali no relatório da Polícia Federal. A gente vê aqui no Brasil, né, a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, com um esquema paralelo, e que não era que assim, eram duas pessoas dentro da ABIN trabalhando para investigar jornalistas e desafetos políticos. Não, eram núcleos que envolvia uma hierarquia, né, com ordens, é uma coisa muito, muito triste, né? Eu queria muito ouvir do senhor uma análise sobre o uso dessas estruturas ali para se fazer, para se cometer crimes, né? Que é disso que a gente está falando aqui, e como é que isso enfim, já deve ter acontecido no passado, continua acontecendo, né? Como é que a gente para isso, né? Dentro do nosso sistema, aqui no Brasil a gente costuma ver essas coisas acontecendo e meio que falar, o jeitinho brasileiro, isso aí acontece mesmo. Não deveria, né?
Com certeza não deveria. Isso é o uso absolutamente ilegal e inadequado da estrutura do Estado e dos recursos do Estado. É óbvio que isso aí a gente entra no aspecto do crime, né? Então, portanto, aí vai ser julgado justamente dentro dessa esteira da colocação de um processo de uso inadequado. Isso não é novidade no Brasil, não é a primeira estrutura que acontece. Aliás, se nós olharmos a pente fino a situação, a gente vai verificar que isso é muito utilizado em diversas estruturas, tanto municipal, estadual e federal. Evidentemente, o que a gente precisa aperfeiçoar, e eu acho que isso é a grande questão, é que o sistema de julgamento, de análise, os tribunais de análise desse processo de uso inadequado dos recursos e da estrutura do Estado precisa ser cada vez mais aperfeiçoado para evitar isso. Se nós olharmos para o passado e hoje, já houve uma fortíssima evolução dos recursos para isso. Tanto é que está sendo julgado claramente, e foi julgado no passado também em outros movimentos, esse uso inadequado. Evidentemente, o primeiro processo é fazer isso, é aperfeiçoar essa dinâmica. Depois desse processo de aperfeiçoamento, é que os julgamentos dos erros cometidos pelas estruturas de Estado utilizados por políticos também sejam julgados de forma adequada. Se isso acontecer de forma exemplar do ponto de vista jurídico, isso tenderá gradativamente a diminuir, como de fato já diminuiu no passado, se nós compararmos antes do momento de hoje. E isso é muito importante porque a gente não precisa julgar a qualidade só dos políticos, a gente é julgar a qualidade do sistema. E é exatamente isso que nós estamos discutindo, a qualidade do sistema de fazer uma análise para o sistema funcionar para o bem público. Essa é a grande questão. E, evidentemente, em relação ao ex-presidente, há fortes indícios de que foi muito usado para uso pessoal do grupo dele e até mesmo da figura do ex-presidente, o que conduz à possibilidade dele ter seríssimos problemas jurídicos, se tornando réu, inclusive com a possibilidade de encarceramento. Não sou jurista, não estou aqui analisando a lei, não posso agora. Pelo que vejo claramente dos colegas que trabalham nessa área, no campo jornalístico especializado, é que há indícios muito fortes. E o que nós esperamos claramente é que, em primeiro, que o sistema seja preservado, e segundo, que o julgamento desses erros sejam adequados, para que isso não se repita ou se evite se repetir em outros momentos. Porque isso é muito grave, porque beneficia um grupo político, porque está dominando, está usando aquele poder para benefício próprio. O sistema não pode permitir esse processo. Pois é, e aí para terminar da minha parte aqui, professor, bom, não somos juristas aqui, mas o senhor como um grande analista político, tudo bem, há ali no horizonte de todos esses envolvidos aqui, não só do ex-presidente Bolsonaro, lidar com a justiça. Mas nesse caso específico aí da espionagem, a gente teve políticos, né, sendo espionados também. E isso não pegou muito bem, não pega nada bem dentro do Congresso Nacional. Você acha que ele pode ser punido? O senhor falou ainda tem poder, ele ainda tem influência. Essas eleições vão ser um grande termômetro para 2026. Mas o senhor acredita também em algum tipo de retaliação política ou por enquanto isso não está muito no radar do ex-presidente, dos aliados dele no Congresso? Vamos devagar. Eu acho que isso é um ponto muito importante. A gente tem que ver quem foi bisbilhotado, vamos usar essa expressão um pouco mais popular, que grupos estão sendo colocados. Se são grupos contrários historicamente ao ex-presidente, vai ficar na mesma, correto? A briga já fica nesse sentido. A questão é se ele adentrou na investigação inadequada de políticos aliados. Aí ele começa a ter problemas. Contra os adversários, a oposição está dentro do jogo político inadequado, mas dentro do jogo político. Agora, se ele começou a investigar pessoas do próprio grupo político e esse grupo político não foi avisado disso, isso poderá trazer problemas dentro das alianças internas do chamado bolsonarismo e do grupo político. E aí vamos ver as investigações, de que maneira observa-se quem estava sendo bisbilhotado pelo sistema comandado pelo ex-presidente durante o governo dele. Eu acho que esse é um indicativo que mostrará a possibilidade de haver aí retaliações contra o presidente. Da oposição já está no jogo, esse jogo já acontece desde lá de 2014, digamos assim, 2013, 2014. É um jogo que já está muito jogado e vai continuar sendo jogado. Agora, se novos elementos dentro do próprio grupo foram também bisbilhotados, isso poderá trazer rachas ou inconveniências dentro desse grupo. E é isso que a gente tem que prestar atenção. Mas
posso garantir para vocês claramente, ninguém, seja da oposição ou da situação, seja aliado ou não, gosta de ser bisbilhotado diante de uma situação em que ele não está sendo controlado. E isso pode trazer, sim, no futuro próximo, dependendo das investigações, algum tipo de retaliação interna para o ex-presidente. Bom, Guilherme Carvalho, cientista político, quero agradecer pelo seu tempo aqui com a gente na Band News FM nesse sábado e dizer que agora é uma questão de tempo, né? A gente tem que esperar de fato para ver o que vai acontecer aí ao longo dos próximos meses. Não vai Muito faltar obrigado, assunto professor. pra gente não, viu, professor? Não vai faltar assunto, não. Certamente. Um abraço, valeu. Um abraço, obrigadão, bom dia a professor. todos. Felicidade. Até logo.